Faltando pouco para a Copa do Mundo de 2026, uma pergunta domina o mundo do futebol. Quem realmente chega mais forte para conquistar o planeta? Hoje eu vou mostrar as 4 seleções que vão chegar como as principais candidatas ao título mundial. Vamos analisar o ranking da FIFA, o desempenho nos últimos anos, os melhores jogadores e o ciclo até a Copa. E o que os especialistas, casas de apostas e modelos estatísticos estão dizendo sobre cada seleção. E já adianto uma coisa, algumas dessas equipes vivem talvez o melhor momento de suas gerações. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora descobrir quem são as 4 seleções mais favoritas para levantar a taça da Copa do Mundo de 2026. Cara, aqui eu pensei bastante. Quando eu estava criando o roteiro, eu fiz algumas seleções, tem de preferência minha. Algumas seleções eu pesquisei, votos populares, o que as pessoas estavam falando, vi vídeos, peguei sobre também o ranking da FIFA, também eu fui pelo ciclo que algumas seleções fez para essa Copa do Mundo. Algumas seleções, igual tem uma que vai estar aqui, que foi a campeã, falando isso você já sabe, né? Então certamente ela vai tentar segurar o cinturão dela, então é uma das favoritas, certo? E eu quero que vocês também deixem a de vocês. Algumas também eu fui aqui por preferência minha, certo? Não poderia deixar de fora, como a primeira que vocês vão ver aqui, eu fiz por mim mesmo, certo? Preferência, não podia estar de fora. Eu, como vivo nesse país e tal, não poderia deixar de fora. E aqui eu quero que vocês falem nos comentários a de vocês também, certo? Aqui é um vídeo que vai dividir bastante opinião, porque eu não fiz igual o último vídeo que eu fiz das 4 piores seleções, eu fiz de acordo com o ranking da FIFA. Aqui eu levei em considerações várias coisas, como eu falei, preferência minha, a seleção que chegou em final nas últimas, seleção que fez uma boa campanha nessas eliminatórias, várias coisas, certo? Então eu quero que vocês deixem aí o ranking de vocês também, e aqui eu vou falar as 4 melhores seleções para mim, de acordo com pesquisas que eu fiz também, certo? Brasil. Mesmo vivendo alguns anos de instabilidade, a seleção brasileira nunca dá para tirar o Brasil da lista dos favoritos, né? A maior seleção campeã não dá para tirar, né? A seleção mais vencedora da história das Copas chega novamente cercada de expectativas. O ciclo do Brasil até a Copa. O caminho nas eliminatórias teve momentos turbulentos. O Brasil alternou grandes atuações, como jogos abaixo do esperado, sofreu mudanças no comando e passou por uma reconstrução após a eliminação de 2022. Mas aos poucos a equipe encontrou uma identidade sólida. Os principais jogadores do Brasil são Vinícius Júnior, Rodrigo, que não está na Copa, Endrick, Bruno Guimarães, Marquinhos, Gabriel Magalhães e até mesmo, não estando num bom momento, mas tem o Neymar, né? Vinícius Júnior chega como o principal nome da seleção. Depois de temporadas brilhantes na Europa, ele virou o jogador capaz de decidir partidas sozinho. Ao lado dele aparece Endrick, Bruno Guimarães, como eu falei, Rafinha. Nova geração extremamente talentosa. Os pontos fortes da seleção: tem grandes velocidades pelo lado, né? Tem talento individual, profundidade ofensiva e tem grande tradição em Copa. Ponto de atenção: o grande desafio do Brasil continua sendo encontrar equilíbrio defensivo e regularidade contra as seleções europeias de elite. Mas com Carlo Ancelotti a seleção melhorou muito defensivamente, tá? O que os especialistas dizem? Diversos rankings e projeções colocam o Brasil entre os 5 principais favoritos ao título mundial, apesar de não liderar o ranking da FIFA. Atualmente, a seleção segue aparecendo entre as candidatas mais fortes nas análises pré-Copa. Agora aqui eu vou deixar uma seleção que eu acho que pode chegar numas quartas. Eu acho que não passa das quartas, certo? Mas tinha que estar aqui porque é a atual campeã, como vocês sabem, a atual campeã é a Argentina, então não poderia ficar de fora, mesmo que eu acho que a Argentina vai passar mal por alguns europeus, certo? Mas é uma seleção casca grossa e, como eu falei, a atual campeã, né? A Argentina, atual campeã do mundo, a Argentina chega para defender o título com uma mistura perfeita
entre experiência e renovação. Como foi o ciclo da Argentina? A campanha argentina nas eliminatórias foi novamente muito consistente. Mesmo após a conquista histórica de 2022, a equipe manteve o nível competitivo e continuou acumulando resultados importantes. Os destaques dessa seleção são Lionel Messi, Julián Álvares, Enzo Fernandes, Alex McAllister, Cristian Romero e entre outros. Messi continua sendo o símbolo da seleção, mas hoje já não depende exclusivamente dele. Julián Álvares se tornou a referência ofensiva, enquanto Enzo Fernandes e McAllister comandam o meio-campo. Porque a Argentina assusta. Base campeã do mundo, tem um entrosamento, mentalidade vencedora, experiência em grandes jogos. A maior dificuldade da Argentina será repetir algo que quase ninguém conseguiu na história, conquistar 2 Copas consecutivas. Mesmo assim, os atuais campeões continuam aparecendo entre os 3 ou 4 maiores favoritos nas principais projeções internacionais. Agora aqui eu vou deixar para mim a seleção que chega como maior favorita, só que eu botei em segundo lugar, só para não botar em primeiro, que todo mundo já sabe, né? E aqui é a França. A França que chegou em 2 finais consecutivas, né? Então eu coloquei aqui a seleção da França em segundo lugar. Se existe uma seleção que representa consistência em Copa do Mundo, essa seleção é a França. O ciclo francês. A França chegou novamente com enorme força. Nas últimas 3 Copas disputadas, os franceses chegaram a 2 finais e conquistaram um título mundial. As principais estrelas do time: Kylian Mbappé, Dembélé, atual bola de ouro, Olise, Tchouaméni, Saliba e diversos outros jogadores. Mbappé continua sendo um dos maiores jogadores do planeta e chega provavelmente no auge físico e técnico da carreira. O que torna a França tão perigosa? Profundidade de elenco, talento em todas as posições, experiências em finais e transições rápidas e letais. A França aparece na liderança ou entre as primeiras posições do ranking mundial da FIFA e chega ao torneio como uma das seleções mais respeitadas do planeta. Modelos estatísticos, rankings internacionais e casas de aposta colocam os franceses entre os maiores candidatos ao título. E a minha primeira seleção aqui é a seleção da Espanha, que eu botei em primeiro lugar, mas aqui entre França e Espanha poderia ser tanto um como o outro em primeiro lugar. Mas aqui eu coloquei a Espanha. Você vai falar, mas e Portugal, não sei o que, cara. Eu poderia botar Portugal no lugar da seleção brasileira, porém eu sou brasileiro, cara, não poderia. Mas certamente Portugal para mim é uma das seleções candidatas literalmente ao título, certo? Se Portugal ganhar a Copa do Mundo aí não é surpresa para ninguém. Tá com a seleção talvez a melhor seleção de todos os tempos de Portugal em todas as posições, certo? Mas vamos aqui falar da Espanha. Se existe uma equipe que chega voando para a Copa do Mundo de 2026, essa equipe é a Espanha. A transformação espanhola, depois de anos tentando reconstruir as gerações que dominou o futebol entre 2008 e 2012, os espanhóis finalmente encontraram uma nova safra capaz de competir pelo mundo. Os craques da nova geração: Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Gavi e diversos outros jogadores. Lamine Yamal virou um fenômeno mundial ainda muito jovem. Já Rodri é considerado por muitos analistas como o cérebro dessa equipe. O ciclo até a Copa. A Espanha apresentou um dos melhores desempenhos do futebol mundial nos últimos anos. Além dos resultados, o time pressionou pela qualidade coletiva e pelo controle das partidas. Por que a Espanha aparece em primeiro? Elenco equilibrado, meio campo dominante, defesa sólida, renovação bem-sucedida, jogadores que vivem uma grande fase. Diversas análises recentes colocam a Espanha como principal favorita ao título mundial. Modelos estatísticos, rankings de desempenho e projeções internacionais apontam os espanhóis à frente de França, Argentina e Brasil. E o ranking final ficou como Brasil em quarto, Argentina em terceiro, França em segundo e Espanha em terceiro, certo?
E aí eu quero que você deixe se você concorda com esse ranking, se você muda algum, se você muda tudo para você. Será que a Espanha realmente chega como a principal favorita? Se a França vai voltar à final? Se a Argentina consegue defender o título e se até mesmo o Brasil pode ganhar o Hexa, certo? Então, se você gostou do vídeo, vocês deixem seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, certo? Para vocês receberem todos os vídeos que serão postados. E quero que vocês, se tiver a opção hypar, vocês hypem para nós também. E cara, se esse vídeo for muito bem, eu vou fazer um vídeo sobre as seleções que podem surpreender na Copa do Mundo. As possíveis zebras, né? Que ninguém dá nada a elas, ou tipo assim, que tem potencial. Certo? Essas seleções que realmente não são candidatas ao título, mas pode surpreender, como o Marrocos surpreendeu em 2022, chegando na semifinal. Ninguém daria nada por eles, mas eles chegaram na semifinal, certo? Então eu quero que vocês façam tudo isso aí. Se o vídeo for bem, eu gravo esse vídeo, solto logo em seguida desse para vocês. E até o próximo. Valeu e falou!